Uma cantora de música tradicional turca que estava no início de carreira se envolve com um homem que era apaixonado e obcecado por ela. A história deles vai durar aproximadamente 5 anos, mas no final só um deles vai sobreviver. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo eu queria pedir uma ajuda para vocês, tá? A gente está quase chegando aos 150 mil inscritos e eu faço tudo aqui sozinha, eu faço toda a pesquisa dos casos sozinha, gravação, criação de roteiro, edição, thumbnail, tudo isso, e por esse motivo eu só consigo gravar um vídeo por semana. Então, se o canal crescer mais ainda, talvez no futuro eu consiga contratar alguém para me ajudar e assim trazer mais vídeos na semana para vocês. Então, se vocês puderem compartilhar esse vídeo para mim também, deixa algum comentário aqui, escreve hoje, só para dar um engajamento legal, para que o canal cresça cada vez mais, tá? Juntos a gente, quem sabe a gente consegue chegar aí aos 200 mil, 300 mil inscritos, tá bom? Bom, então hoje eu vou contar para vocês mais um caso que aconteceu aqui na Turquia, no país onde eu moro. E para iniciar essa história, eu vou introduzir um personagem para vocês, um homem chamado Semih Sevim. O Semih nasceu no dia 10 de junho de 1982 em Tokat, na Turquia. E lá ele trabalhava na área da agricultura, ele participava da colheita, do transporte e da venda de frutas e verduras nas feiras da região. E agora que entra o segundo personagem da nossa história, que é uma mulher chamada Seçil Çiftçi, que era 15 anos mais nova que ele e que também morava em Tokat. A Seçil era uma mulher muito bonita, tinha uma voz muito bonita também. Ela trabalhava como modelo e estava iniciando a sua carreira como cantora de música tradicional turca, que eu chamo de sertanejo turco, porque eu acho muito parecido, apesar do ritmo ser totalmente diferente, é um estilo sofrência, que é mais popular no interior ou nos chamados vilarejos da Turquia. İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda. E em 2018, quando o Semih estava com 36 anos e a Seçil estava com 21, os dois começaram a namorar. E nessa mesma época, a Seçil vai morar em Istambul, onde ela começa a fazer a faculdade. Ela estava estudando para trabalhar como paramédica. E ao mesmo tempo, ela fazia alguns trabalhos como modelo e também na área da música. Ela chegou a gravar alguns clipes musicais e teve uma música de sucesso. Ela era muito talentosa e tinha tudo para se tornar uma cantora sertaneja famosa. Bazen oyrat türkü düşer. Mas o que se vê na frente das câmeras nem sempre é a verdade. E a verdade é que a vida pessoal dela estava uma bagunça. Bom, o namoro dos dois não estava dando certo, eles acabaram terminando, voltando, terminando e voltando, ficando naquela. E nesse meio tempo também a Seçil vai ter outros amantes. Um deles é um personagem muito importante da história que vai aparecer depois de tudo isso aqui. Esse caso aqui é tão louco, tão louco, tão louco, que depois do julgamento, depois da sentença, vai aparecer uma outra história. Então tem um plot twist no final, tá? Então assiste o vídeo até o final. Bom, mas voltando no relacionamento dos dois, toda a história deles vai durar anos. E ela conta depois que nos últimos anos de relacionamento, ela queria terminar com ele, mas ele sempre ficava atrás dela. É como se ele tivesse uma obsessão por ela. E segundo as palavras dela, ele virou quase que um stalker. E às vezes passava dias na frente da porta do apartamento dela, esperando ela abrir a porta para ele. Só que é importante falar que essa é a versão dela. Já a família dele conta que ela meio que se aproveitava da paixão e do fascínio que ele tinha por ela para conseguir presentes e meio que sustentar ela também. E eu gostaria de ter mais detalhes sobre essa questão aqui da briga entre os dois. Eu não consegui entender o porquê que eles brigavam tanto, mas infelizmente nenhuma das fontes menciona qual era a razão exata, tá, das brigas. A única coisa que a gente sabe é que a partir de 2022 as brigas entre os dois estavam tão pesada, que eles começaram a se ameaçar de morte mesmo, tá? Ambos, tá? Tanto a Seçil ameaçava o Semih, quanto o Semih também ameaçava a Seçil. Isso por mensagens
e na rede social da Cetil. Por exemplo, uma das publicações que a Cetil postou nas suas redes sociais, ela falava que estava sendo ameaçada por ele há quase 5 anos e que ele também entrou em contato com a família dela, ameaçando a todos, e que ela estava cansada com essa situação, e ela termina o post escrevendo, abre aspas, né? Eu juro que eu vou matar ele. Fecha aspas. Então isso estava lá, né, para todo mundo ver ali nas suas redes sociais. Bom, isso foi tão grave que isso tudo foi parar na delegacia. Sim, os dois tiveram que se apresentar lá e explicar toda essa situação que estava acontecendo. E depois disso, um processo foi aberto e eles tinham que comparecer no tribunal no dia 27 de dezembro de 2022. E é aqui nesse ponto que essa história começa a virar de ponta cabeça. Porque no dia 26 de dezembro, que foi um dia antes da audiência, o Semih vai na casa, né, no apartamento onde a Cetil estava morando. Esse apartamento ficava na parte europeia de Istambul. Lembrando que o Semih morava lá em Tokat, que era bem longe. Mas é claro que ele já tinha feito essa viagem porque ele teria que estar na audiência no dia seguinte. Enfim, ele chega na casa desse dia então e ele estava com um buquê de flores na mão. A Cetil filmou esse encontro deles e postou esse vídeo que nós estamos vendo aqui na sua rede social. E no vídeo nós vemos o Semih com um buquê nas mãos e ela pergunta o que ele estava fazendo ali. E ele fala que veio entregar as flores e que queria falar com ela, e ela ainda responde, amanhã tem a audiência, eu vou te ver amanhã, não quero te ver agora. Ela começa a expulsar ele e diz que vai chamar a polícia, fecha a porta e não deixa ele entrar. Defol. Ne çiçeği getiriyorsun ya sen bana? Hayır deme ya, bana hiçbir şey demeye hakkın yok, polis çağıracağım, git. No dia seguinte, dia 27, teve a audiência, tudo correu bem, tá? Não teve briga lá no tribunal nem nada, só que o caso não foi concluído. E o juiz marcou uma segunda audiência que iria acontecer em abril de 2023. Só que essa audiência nunca vai acontecer porque um dos dois não vai sobreviver até lá. Depois da audiência acabar, o Semih entra em contato com um familiar e ele fala que tudo correu bem na audiência e que ele ficaria mais uma noite em Istambul e no dia seguinte ele retornaria para Tokat. Agora, nesse mesmo dia, na parte da noite, o Semih vai em um bar e ele posta essa foto na sua rede social. Ele escreve uma legenda e ele usou muitas expressões turcas, é difícil de traduzir ao pé da letra e eu até pedi ajuda para o meu marido, que é turco, e nem ele entendeu direito, tá? Mas para resumir, ele escreveu mais ou menos assim, ó. Olha, esse ano está acabando, eu descobri que os meus amigos são todos idiotas e eu estou decepcionado com a minha namorada. Então, nesse caso aqui, foi um recado para a Cetil, né? Lembrando, tá? Isso aqui tudo foi feito depois da audiência. E esses aqui são os últimos momentos antes do crime. Porque depois dele postar isso ali nas suas redes sociais, o Semih simplesmente desapareceu sem deixar nenhuma pista. No dia seguinte, dia 28, então, a família tenta entrar em contato com ele, mas o telefone dele já estava desligado. E vão passando as horas ali, eles começam a ficar preocupados, e então a família do Semih vai até a delegacia lá de Tokat e registra que o Semih estava desaparecido e a última vez que ele foi visto foi em Istambul. A polícia lá de Tokat, então, entra em contato com a polícia de Istambul e eles começam a investigar o caso e as autoridades usaram um sistema de identificação de placas de veículos e encontraram o carro do Semih perto do apartamento da Cetil. Além disso, eles também conseguem informações das ligações telefônicas dele com a companhia telefônica lá e eles descobrem que a última ligação que ele recebeu no seu telefone, antes de ser desligado, foi uma ligação da Cetil. E fora isso também, a polícia descobriu que o pai da Cetil, que se chama Cemal Çiftçi, ele esteve no apartamento da filha no dia 28 de dezembro. Ali, né, algumas horas depois do desaparecimento do Semih. E é importante falar também, gente, que a foto do pai da Cetil eu não posso colocar aqui no vídeo porque ela não foi divulgada. Tem só algumas fotos do pai dela com tarja que eu vou colocar depois, que foi na época que ele foi preso. Já estou dando alguns spoilers aqui da história, mas tem um envolvimento ali
do pai dela também nessa história aqui. Então, depois de descobrir isso aqui, é claro que eles chamaram a Cetil e o pai na delegacia, né, para perguntar se eles sabiam de alguma coisa sobre o paradeiro do Semi. O pai da Cetil falou que não sabia, nem conhecia ele direito e não sabia onde é que o cara estava. Já a Cetil falou que tinha visto ele na audiência e que ligou para ele naquela noite mesmo do dia 27, algumas horas somente depois da audiência, mas que não se encontrou com ele. Então ela fala que também não sabia aonde ele estava. E ela ainda informa para os policiais 4 endereços diferentes onde eles poderiam encontrar o Semi. Os policiais vão nesses locais, mas nada de encontrar ele. Foram passando dias e a esperança de encontrar ele com vida começa a diminuir. E nesse ponto aqui, a polícia já estava desconfiando da Cetil, porque ela foi a última pessoa a falar com ele. E também porque ela deu declarações contraditórias nas entrevistas. Eles achavam que ela podia ter algum envolvimento, mas eles não tinham provas. Até que algo aconteceu que nem a Cetil imaginava que iria acontecer. Bom, no dia 1º de janeiro de 2023, que foi 5 dias depois do Semi desaparecer, uma família estava na parte asiática de Istambul, uma família que não tem nada a ver com a história aqui, tá? E essa família estava ali curtindo o dia, fazendo um piquenique em uma área de mata. E só para deixar bem claro, essa área aqui fica bem longe do apartamento da Cetil. E esse local é muito frequentado pelos próprios locais, os turcos mesmo ali, que vão lá para fazer um churrasquinho, comer uma coisinha e tal. Então essa família estava passando o dia lá e eles decidiram se afastar da área de piquenique e entrar na mata para colher cogumelos. E enquanto eles faziam isso, eles encontraram o corpo de um homem jogado ali. Bom, esse homem ele não estava enterrado, tá? Estava só jogado ali, bem um pouco longe até dessa área de piquenique, então uma área que achavam que ninguém iria encontrar. E esse homem estava com os pés e as mãos amarradas, só que não eram cordas que estavam ali amarradas, era uma meia fina, essas meia calças assim de mulher, né, que estava ali amarrando ele. Ele não tinha nenhuma identificação com ele, não tinha telefone, não tinha nada. A polícia foi chamada, é claro, para investigar o caso e eles conseguiram coletar as impressões digitais e assim eles descobriram que aquele homem era o Semi Sevin, de 40 anos de idade, que tinha desaparecido 5 dias antes. E para o choque de todos, ele foi encontrado num estado muito triste, tá? Porque ele estava com muitos ossos quebrados. Depois, né, que fizeram os exames lá, descobriram que ele teve também um sangramento cerebral, muita porrada aqui, principalmente do lado esquerdo do corpo, como se tivesse ficado assim, sabe, alguém batendo aqui. E ele foi realmente torturado. E os profissionais descobriram que a causa da morte não foi a tortura ali, mas foi realmente enforcamento. Bom, então aqui, nesse ponto, é claro que a polícia, né, já ligou o caso, óbvio, e a principal suspeita da polícia nesse ponto era a Cetil. Foram falar com ela novamente e dessa vez, depois de encontrar o corpo, é claro, ela decidiu confessar tudo o que aconteceu. Bom, agora eu vou passar para vocês a versão dela. Só que é muito importante falar que o Semi não está aqui para falar, né, mais, né, então não tem como dar a versão dele. E tem muita gente que desconfia dessa versão que ela deu, tá, porque tem muitas pontas soltas, muita gente acredita que não foi realmente assim que tudo aconteceu. Bom, mas o que ela contou, então? Ela conta que naquela noite realmente ela ligou para ele e a ligação não foi para conversar rapidamente, mas foi para realmente convidar ele para ir no apartamento dela, porque ela queria conversar com ele e fazer as pazes, né, de todas as brigas lá que eles estavam tendo. Então o Semi chega lá no apartamento dela, ele entra e ela conta que eles estavam sozinhos dentro do apartamento, somente ela e ele e mais ninguém. Então eles começam a conversar, mas a conversa não foi positiva e a partir de um certo ponto ali eles começam a brigar e ela fala que o Semi pegou uma faca na mão dele e começou a ameaçar ela com aquela faca. Então ela, em legítima defesa, teria pegado uma garrafa de uísque que estava ali e com essa garrafa, então ela atingiu ali na cabeça dele. Ele caiu nesse momento, só que ela fala que ele não desmaiou. Então ela quebrou uma cadeira, olha isso, e pegou a perna da cadeira, que era de metal, e com isso ela começou ali a bater nele.
Tanto é, né, que ele teve ali os ossos quebrados de um lado. E bateu nele. E em um certo ponto ela pegou a meia fina dela que estava ali também pelo apartamento. E ela fala no depoimento que a intenção dela era amarrar os braços com aquela meia fina dele. Só que ela não sabe o que aconteceu direito e a meia fina não ficou no braço, foi parar no pescoço dele. Então ela estava ali e quando ela percebeu, a meia fina ali estava no pescoço e aquilo ali fez com que ele parasse de respirar e foi assim que ele faleceu. E ela conta que depois de tudo acontecer, então ele ficou ali caído no chão do apartamento, ela entrou no desespero e aí ela liga para o pai dela e pede ajuda para o pai. O pai vai chegar no apartamento depois, porque ele morava em Tekirdağ, então vai demorar um pouquinho, tá, para ele chegar lá. Só que quando o pai vai ajudar ela, o pai leva junto a mãe dela também, que era uma mulher muito doente, tá? Nós já vamos falar mais sobre a mãe depois. Então, chega nesse apartamento o pai e a mãe e está lá dentro do apartamento a Setil com o Semih sem vida no chão. Ela conta que daí, então, eles chegaram, entraram, a mãe dela não teria visto o corpo nem nada, a mãe dela não fez nada, não ajudou, só estava ali junto. E ela, junto com o pai, decidiram pegar a meia fina que estava no pescoço dele, tiraram dali e amarraram as mãos e os pés dele com a meia fina. Essa parte aqui da história eu não entendi porque que eles fizeram isso depois se o cara já estava sem vida. Mas enfim, depois vocês comentam aqui também o que vocês acham, tá? E depois disso, então, eles decidiram enrolar ele num cobertor, desceram para a garagem, colocaram o Semih dentro do carro do pai da Setil, saíram com esse carro e foram até essa área de mata lá na parte asiática de Istambul. E pelo caminho, ela conta também que ela pegou e quebrou o telefone do Semih, jogou no lixo, rasgou também, quebrou ali a identidade dele, carteira, tudo, se livrou de toda a identificação do Semih. Foram até a floresta, desenrolaram ele, deixaram ele lá e esse cobertor eles levaram de volta e no caminho de volta eles também se livraram desse cobertor. E depois disso, eles contam que eles nem voltaram para o apartamento dela, eles foram direto para o apartamento, para a casa, né, dos pais dela, que era lá em Tekirdağ. E só para ficar bem claro, tá, o pai da Setil também foi interrogado pela polícia e ele também contou a mesma versão, falou que não estava no momento do crime e que ele só ajudou a se livrar do corpo depois. Logo depois dessa confissão, é claro que eles prenderam a Setil, a mãe dela e o pai dela também. Além disso, a polícia vai investigar o apartamento da Setil e dentro do apartamento eles encontraram uma quantidade grande de substâncias ilícitas. Essa parte aqui do caso, tá? Ninguém falou direito sobre o uso das substâncias, mas eu investigando as redes sociais, tanto da Setil quanto a do Semih também, eu percebi isso na vida dos dois. Era uma vida muito boêmia, sabe? De bar, de noite. Então, isso aqui nunca foi falado, tá? E essa questão das substâncias ilícitas também, não sei se ela teve uma condenação a mais, tá? Mas tudo que eu consegui encontrar aqui na internet foi somente sobre o crime aqui contra o Semih. Agora, outras questões ali que eu falei pra vocês que tinham pontas soltas, né, do depoimento dela, que tem muita gente que acredita que ela não fez tudo isso sozinha, é porque primeiro, ela era uma mulher, não era uma mulher forte, sabe, que frequentava academia, essas coisas assim, uma mulher, né, tipo eu, assim, fraquinha e tal. E ele era um homem muito forte, trabalhava com esse negócio de venda de frutas, sabe, essas pessoas que carregam frutas, aquelas caixas, não sei o quê. Então, ele tinha ali uns certos músculos e tal. Então, se isso realmente aconteceu, por que ele não se defendeu, né? Em momento nenhum, parece que ele só foi apanhando. E lembra que ela falou que ele tinha uma faca na mão? É muito estranho também porque a Setil, ela não tinha nenhum arranhão no corpo. Então, ele não tentou se defender mesmo, ali ele foi torturado, gente, ele estava morrendo, né? Mesmo que ele amasse ela, tivesse uma obsessão por ela, ele, de repente tentaria, né, fazer algo. E então, por esse motivo, muitas pessoas acreditam que a Setil não foi realmente quem cometeu o crime.
Mas esse foi o depoimento, tá? De ambos os dois. Cetil assumiu todo o crime e o pai dela falou que ele só ajudou a se livrar do corpo depois. Bom, nesse momento aqui, então, estavam todos eles presos, mas depois de um tempo, eles liberam os pais dela. O pai da Cetil vai aguardar o julgamento em liberdade, já a mãe dela não vai ser julgada, porque além dela ter uma idade muito avançada, ela também tinha doença de Parkinson. Então, o tribunal entendeu que a mãe só estava junto, não fez nada, não fez parte de toda aquela história e de repente nem estava entendendo o que estava acontecendo ali. Enfim, tá? A mãe não foi julgada. Um tempo depois, é claro que vai iniciar o julgamento, a Cetil continuava presa lá até o dia do julgamento. E durante esse julgamento, a família do Semi também vai lá dar o seu depoimento. Todo o tempo, toda a história aqui, a Cetil sempre contou que era o Semi que ficava na porta da casa dela, que ficava ali, né, obcecado por ela, querendo voltar e tal. Já a família do Semi conta uma história totalmente diferente, a gente não sabe qual que é a verdade, mas a versão da família do Semi é que a Cetil, ela se aproveitava ali da paixão e da obsessão que o Semi tinha por ela para pedir presentes para ele. Tanto é que a família conta que antes mesmo daquela audiência lá acontecer, a Cetil teria pedido para ele um computador e um tablet. Não, desculpa, um computador não. Um tablet e um telefone ali, que ele comprasse para ela. Só que ele não tinha dinheiro, né? Porque o emprego dele não era uma coisa assim que ele tinha um dinheiro assim absurdo. Então ele não tinha o dinheiro e por isso que ele foi com aquele buquê de flores na casa dela. E durante esse julgamento também é muito importante falar que a defesa da Cetil, é claro que alegou legítima defesa. Só que essa versão também é bem complicada de se acreditar, porque poderia acontecer, tá? Poderia ter sido realmente legítima defesa. Em outros casos que a gente já viu aqui do canal, teve um caso que eu contei que aconteceu no Irã, que aquele caso realmente foi legítima defesa. A menina, ela mesma ligou para a emergência para tentar salvar. Enfim, no caso dela teve uma outra condenação, vou deixar o card passando aqui para vocês, se vocês se interessarem em assistir esse caso também. Bom, e o caso da Cetil poderia ser. Só que é difícil de acreditar por quê? Primeiro que ela não tinha nenhum arranhão, e segundo que ela não ligou para a polícia depois. O que ela fez? Ela decidiu abandonar o corpo na floresta. Se livrar de todos os pertences da vítima, né? Quebrou o telefone, quebrou identidade, tudo isso. Bom, no final das contas aqui desse julgamento, então, eles não conseguiram provar realmente quem cometeu o crime. Nos olhos do tribunal ali, digamos assim, parece que eles colocaram realmente a culpa nos dois. Por quê? Os dois, tanto a Cetil quanto o pai dela, foram considerados culpados por tirar a vida do Semi e por se livrar do corpo dele depois. Só que por algum motivo o juiz deu uma sentença diferente. A sentença vai sair em junho de 2024 e a Cetil, ela foi condenada à prisão perpétua agravada e o pai da Cetil foi condenado à prisão perpétua. E agora que entra o plot twist, tá? Porque esse caso ainda não acabou. Sim, depois da sentença ter sido dada ali, então a mídia começou a divulgar um outro caso que tem relação com o caso da Cetil. Em novembro de 2018, que foi aquela mesma época ali que a Cetil começou a namorar com o Semi, ela namorava com outro homem. Na verdade, ela não namorava com esse outro homem, ela era amante desse outro homem. Um homem chamado Yusuf. E esse Yusuf tinha uma namorada, então, né, que se chamava Yaren Korucu e que tinha 19 anos de idade somente. A Yaren ficou sabendo da traição do namorado e no dia 2 de novembro de 2018, ela foi encontrada sem vida no meio da rua. Na verdade, ela estava ali caída na calçada, ela estava com uma arma na mão e a causa da morte foi um único tiro no coração. Bom, naquela época foi feita uma investigação, então, pela polícia, né? Eles descobriram, os peritos ali examinaram, né, os restos dela, depois dela sair do hospital, tudo aquele esquema, não conseguiram salvá-la no hospital, foi para o IML, né, que seria o IML daqui da Turquia. E lá eles descobriram que tinha resíduos de pólvora somente dentro do casaco dela, do bolso esquerdo interno do casaco. Tipo, aonde colocaria a arma, assim, sabe? Mas ela não tinha resíduos nas mãos em outros locais. Bom, isso aqui ficou uma dúvida na época, mas mesmo assim eles concluíram que o resíduo
pólvora, né, nas mãos, poderia ter saído com a ação da chuva, ou então no próprio hospital, quando eles tentaram salvar ela, lavaram a mão, sei lá passaram alguma coisa ali, e ali aquilo tudo foi perdido. Eles investigaram esse caso, então, e descobriram que a última mensagem que essa menina mandou era uma mensagem para o namorado dela. E nessa mensagem ela escreveu: "Felicidades com acetil, Yusuf. Você acabou comigo." Então, como era um tiro somente no peito, ela foi encontrada ali na calçada, não tinha vestígio de outras pessoas, apesar de que também na arma eles encontraram DNA de outra pessoa que não era compatível com essa vítima, mas eles não sabiam de quem que era esse DNA. Eles entenderam naquela época que essa menina aí estava desiludida e tal com o namorado, porque o namorado estava saindo com a Cetil, traindo ela, e por esse motivo essa menina teria feito aquilo com ela mesma, né? Teria tirado ali a sua própria vida, por causa da traição. E depois desse caso aqui da Cetil, depois dela ser condenada aqui pela morte do Semi, a família da Yaren vai para a mídia e começa a pedir para que o caso da Yaren seja reaberto. Então a família da Yaren pede uma nova investigação, porque eles acreditam que a Cetil tem envolvimento com a morte da jovem. E na teoria deles, o Semi sabia de tudo. Então nessa nova teoria, a Cetil teria tirado a vida do Semi para que o segredo da morte da Yaren fosse silenciado. A família da Yaren já fez um pedido que já foi negado e eles apelaram para um segundo tribunal, e agora em 2025 esse pedido para uma nova investigação ainda está em andamento, tá? Não temos resposta para esse caso, mas qualquer novidade eu aviso vocês pela comunidade e faço um vídeo novo para vocês, tá bom? Bom, é isso o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir para mim, por favor, me dá esse apoio. Compartilhe o vídeo para mim também e deixe um comentário aqui no final, deixe a sua versão, ou se você não quer falar sobre o caso, só escreve assim: "Oi, Gi", que vai me ajudar bastante no crescimento do canal, tá bom? Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.